irmãos e irmãs. 17 de janeiro de 2021, período de férias. Nossa pastora está em férias, então hoje eu estarei conduzindo a liturgia de nosso culto. Sejam todos bem-vindos em janeiro de 21, ano novo, e vamos iniciar o momento de adoração ao nosso Deus. Iniciaremos com a leitura do Salmo 139, 1 a 6. Salmo 139, 1 a 6. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo, Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Cantemos agora o hino de número 283.
Façamos agora a nossa oração de adoração. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais este dia, Senhor, por mais esta oportunidade de prestarmos culto a Ti. Culto de início de ano, culto de início do que esperamos seja um novo momento para nós, sociedade. Agradecemos por nos dar a ciência, agradecemos por ser fornecedor de discernimento, Senhor, para que possamos usar os recursos que temos da melhor maneira para que consigamos iniciar este ano de maneira mais saudável, podendo viver a plenitude da vida que Tu nos deste, Senhor. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Iniciando o nosso momento de confissão, faremos agora a leitura de 1 Samuel 3, 1 a 10. 1 Samuel 3, 1 a 10. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Teremos agora um momento de oração silenciosa. Palavra de esperança. 1 Samuel 3, 11 a 21. E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. E Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho? E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Qual é a palavra que te falou? Peço-te que não ma encubras. Assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor.
Amém. Teremos agora o nosso momento de louvor. Nosso momento de louvor com os cânticos. Bom dia, irmãos. Bom domingo. Que bom estar com vocês, juntos, louvando ao Senhor. Isso só faz sentido pela nossa fé. Sabemos que Ele é um Deus vivo, é um Deus fiel, é um Deus que está entre nós. E Ele procura verdadeiros adoradores. E você é um verdadeiro adorador. Dedique ao Senhor este momento de louvor, de adoração. Amém? Vamos juntos louvar o Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, meu Deus, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, meu Deus, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, mesmo que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Irmãos, graça e paz. Bom dia. Que alegria estarmos juntos. A canção que nós vamos cantar diz assim que nós recebemos um novo coração do Pai. Um coração regenerado. Às vezes nós precisamos lembrar disso. Nós recebemos um coração assim. Um coração capaz de, mesmo em tempos caóticos, ter alegria. Porque a nossa alegria não vem dos tempos, não vem das circunstâncias, vem do Senhor. Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos cantar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que quem está alegre canta,
E nós vamos cantar então, porque estamos sim alegres no Senhor. Estamos alegres porque Ele está conosco. Amém? Vamos lá? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Façamos agora uma oração de agradecimento pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus, agradecemos a oportunidade que temos de retribuir com pouco de tudo aquilo que Tu nos deste, Senhor. Agradecemos por estes dizimistas e ofertantes, pela sua fidelidade, pelas contribuições recebidas. Pedimos que Tu os acompanhe, que Tu os assessore. Pedimos também que oriente aqueles que farão uso destes recursos, para que o seja feito de maneira correta, de modo a não faltar nada para o trabalho desta igreja, Senhor. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Prosseguiremos para a mensagem hoje, que nos será trazida pelo pastor Enoque, pastor da igreja de Cunha, casado com a Gabriela e pai do pequeno Caleb. Antes disso, já gostaria de deixar aqui com a comunidade um abraço de nossa pastora, que está em momento de férias, descansando. Eu agradeço a presença de todos e passo a palavra então para o pastor Enoque. Graça e paz, irmão e irmã. Nesta manhã, para a nossa reflexão, convido você para abrir a sua Bíblia
no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 43 a 51. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 43 a 51, que diz assim: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Exclamou Natanael: Mestre, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Graças a Deus, palavra de Deus. Amém. Esta passagem mostra aquela parte do ministério de Jesus em que ele está convocando os seus discípulos. E ele já tinha chamado os primeiros discípulos e agora ele convoca Felipe. E Felipe chama Natanael. E algo interessante nessa passagem é a forma em que Natanael se aproxima de Jesus. E algumas coisas que saltam os olhos aqui nesta passagem. Nós podemos ver que Felipe, entusiasmado com o chamado do Mestre, convida Natanael para conhecê-lo. Ao que Natanael, ao saber que Jesus era nazareno, ele exclama um provérbio que parecia ser muito comum na época, que pode sair alguma coisa boa de Nazaré, pois aquela região ela era muito marginalizada, considerada um povo inculto, um povo muito simples, e realmente os demais judeus não consideravam muito as pessoas daquela região. Então Natanael trata com uma certa estranheza que o Mestre, o Messias, pudesse surgir desta região. E algo interessante também que podemos ver é que, ao se aproximar de Jesus, ainda numa certa distância, Jesus começa a testemunhar sobre Natanael. Fala assim: eis aí um judeu em quem não há dolo, um autêntico judeu em quem não há dolo. Essas palavras chamaram a atenção de Natanael. E ele questiona o Mestre: de onde o Senhor me conhece? E ele fala: antes de Felipe te convocar, te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Outra coisa interessante ainda é a reação imediata de Natanael ao exclamar que Jesus era o Filho de Deus e o Rei dos Judeus. Imediatamente ele passa da descrença a crer no Messias. E algumas coisas podemos pensar nesta passagem. Algumas fontes extra-bíblicas, dentre elas existe um dicionário siríaco, que conta uma história sobre Natanael. Diz que na época em que o rei Herodes
recebe a visita dos reis magos do Oriente, na época do nascimento de Jesus, o rei Herodes pede a eles que vão e adorem o menino e depois voltem para contar o seu paradeiro para que o Herodes fosse lá adorá-lo. É claro que isso era um plano, e todos nós sabemos que era um plano de Herodes para matar o menino. E essa fonte diz que, dentro dessa história bíblica que narra o perigo que o menino Jesus, né, no seu nascimento corria, e que ao saber da fuga dos reis magos, sem passar pela corte de Herodes para dar o paradeiro do menino, que Herodes lança o édito, né, para que fosse morto as crianças de 2 anos abaixo daquela época. E essa fonte conta que Natanael era uma dessas crianças dessa época. E a interessante história dessa fonte bíblica diz que a mãe de Natanael, sabendo desta ordem de Herodes, sendo um menino que morava ali naquela região e era da mesma idade, ou aproximadamente da mesma idade do menino Jesus, foi a uma figueira cavar uma cova e encher de folhas para abrigar a criança escondida. Esse é um relato extra-bíblico desse dicionário cirílico. Nós podemos questionar as fontes, podemos ver, mas é algo bem conhecido, essa fonte extra-bíblica. E ao que ela faz uma oração pedindo que o seu filho seja poupado dessa matança, para que ele conheça o Messias. Essa história continua dizendo que ela guarda esse segredo e ele sobrevive à matança das crianças daquela região. E por volta dos 15 anos, a sua mãe revela essa história para ele, de que ele tinha sido passado esse perigo e tinha sido abrigado debaixo de uma figueira para poupar a sua vida. E que a oração dela é que ele conhecesse o Messias, o Filho de Deus. E aí entendemos a reação de Natanael na história bíblica, né? Que ao ver que Jesus tinha revelado um segredo que só ele e sua mãe conheciam, ele fica espantado e admirado e reconhece em Jesus o Messias, pelo que a sua mãe tinha orado. Essa é uma história extra-bíblica que explicaria a reação inesperada de Natanael naquele momento. Outras fontes também falam que essa questão da figueira, porque era muito comum as pessoas se abrigarem debaixo da figueira para meditar. Essa é um outro pensamento que circunda essa passagem, que então Natanael seria alguém que estava buscando a verdade, buscando conhecer o Messias, ao que na apresentação de Jesus a ele, esse desejo é cumprido. Sendo uma história ou sendo outra, fato é que Jesus já conhecia Natanael. Antes de convocar Natanael, Jesus já tinha conhecimento de quem era ele. E aqui a primeira lição que nós podemos ter desta passagem é que Jesus nos conhece. Ele sabe a nossa estrutura. A Bíblia diz que Deus sabe a nossa estrutura e sabe que somos pó. Sabe que as nossas dificuldades, sabe das nossas limitações, sabe tudo o que somos. A Bíblia diz que todas as coisas estão diante de Deus nuas e patentes. Quando Deus me enxerga você, meu irmão, Ele não está vendo a nossa aparência externa. É muito fácil o homem
se enganar com as aparências, se enganar com aquilo que está no exterior. Podemos ver alguém bem vestido e falar: esse rapaz é um rapaz de boa índole, ou essa moça bem vestida é uma moça de boa índole, mas não sabemos os pensamentos que circundam a sua mente, as intenções do seu coração. Mas o Senhor Deus, e ali manifesto em Jesus, estava aclarando, estava sabendo do interior e das intenções do coração daquele jovem, daquele Natanael, da qual ele dava testemunho desde antes de chamá-lo. E aqui eu quero fazer esse comentário porque é interessante notar que, apesar das nossas limitações, dele conhecer tão bem aquilo que somos, aquilo que muitas vezes buscamos esconder das pessoas, as nossas dificuldades, mesmo assim ele nos chama, como chamou Natanael. Ele tem chamado a mim e a você, apesar da nossa limitação, apesar da nossa dificuldade, apesar daquilo que somos. Ele tem chamado a mim e a você para andar com Ele. Como nesse texto, ao receber de Natanael a declaração de aceitação dele como Messias, como mestre, como rei dos judeus, ele faz outra revelação. Fala assim: porque eu te revelei algo que chamou a sua atenção, você creu em mim, mas coisas maiores você ainda vai ver. E quem anda com Deus, quem responde ao chamado de Deus, vai ver coisas grandes, vai ver o cuidado de Deus, vai ver na sua caminhada a ação de Deus na humanidade e na sua vida. Aquele que diz sim para Deus anda experimentando aquilo que Deus pode oferecer a ele. E isso é algo fantástico. Deus nos propõe caminhar conosco a jornada. As dificuldades da vida, elas aparecem, elas são daquilo que todos nós experimentamos uma hora ou outra da vida. Uma perda, uma dificuldade financeira, uma enfermidade. Mas o Senhor Deus nos chama porque Ele quer andar conosco, quer nos fazer enxergar coisas maiores, coisas fantásticas, nos conduzir até a glorificação, onde veremos Ele como Ele é, veremos Ele face a face, na glória do Pai, como Ele promete aqui, vindo na sua glória e os anjos subindo e descendo diante do Messias, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Esta caminhada que é proposta para mim e para você nesse dia. Nesses dias difíceis, esta convocação de Jesus é para mim e para você, para que possamos experimentar coisas maiores, coisas sobrenaturais, coisas fantásticas que o Senhor nos propõe. Nós vamos experimentar nesses próximos dias o cuidado de Deus. Podemos também experimentar a consolação do Espírito Santo das nossas tristezas, das nossas dificuldades. Podemos experimentar a provisão de Deus em momentos de crise financeira. Podemos experimentar de tudo. Podemos experimentar, acima de tudo, a convicção de salvação, a convicção que somos filhos de Deus. Quando você diz sim para Deus, você pode experimentar todas essas bênçãos celestiais. Eu quero orar com você, firmado e confiante nesta promessa. Meu irmão e minha irmã,
Responda sim ao Senhor nesses dias e você vai experimentar sim coisas extraordinárias, como o Senhor promete para Natanael, Ele tem prometido a mim e a você. A promessa do Senhor é que Ele nos daria autoridade. Várias passagens da Bíblia falam sobre dádivas, bênçãos e coisas que são dadas aos filhos de Deus. Autoridade para pisar serpentes, tem uma passagem que fala sobre isso. Quando Ele nos comissiona também, Ele nos manda testemunhar, porque Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então o Senhor Deus não nos abandonou. O Senhor Jesus está conosco sempre. Ele está presente aí contigo neste momento. Você pode senti-lo através do seu Espírito Santo agindo no seu coração, aquecendo o seu coração de forma maravilhosa, trazendo uma paz que é inexplicável. Nesses momentos difíceis que vivemos, você pode experimentar esta presença grandiosa e dizer como Natanael: eu estou diante daquele que é maior, que é o Rei dos judeus, que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você pode sair declarando essas verdades pela fé. Glória a Deus. Oremos então. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos por essa convocação que foi feita a Natanael e é feita a nós também nesses dias, Senhor. Nós te agradecemos por essa palavra grandiosa. Nós não sabemos muitas coisas que estavam por trás, temos aí alguns relatos que estão circundando as verdades bíblicas, mas nós sabemos que uma coisa é certa: o Senhor nos conhece, assim como conhecia Natanael naquele momento, antes mesmo de convocá-lo para ser um discípulo. O Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor conhece quem somos na nossa essência, no nosso interior. Conhece as nossas dificuldades. Conhece tudo que somos e que muitas vezes não queremos que os outros saibam. Mas mesmo assim, pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor propõe andar conosco. E nós te agradecemos por isso, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor, apesar de nós sermos isso que somos, o Senhor quer caminhar conosco, quer nos propor o caminho da santidade, o caminho da santificação que nos aperfeiçoa e que nos leva até a presença de Deus. E por isso te agradecemos, Senhor. Queremos que nesse dia, Senhor, meu irmão e minha irmã que têm assistido esse culto possam sentir a tua presença, possam sentir o aquecimento do coração vindo do teu Espírito Santo, aquele conforto, aqueles que estão tristes, que estão desanimados, que estão passando momentos difíceis na sua vida espiritual, Senhor, renova. Traz essa convicção de que eles estão seguindo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o que nós te pedimos, Senhor, agradecidos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, tenha uma boa semana, caminhe com o Senhor, responda sim ao Senhor, caminhe com Ele, experimente essa vida sobrenatural. E nós queremos te dizer nesse encerramento que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Glória a Deus. Amados, vamos receber a bênção do Senhor. Que a bênção do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo sejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém, amém e amém.